é muito importante termos um evento desse quilate para debatermos um tema extremamente importante hoje, que é a questão da privacidade, proteção de dados e segurança da informação. A gente que atua na área, né, desde antes da entrada em vigor da LGPD, a gente sabe o quanto é caro para o Estado, para a população, que as empresas, né, o poder público, ele se envolva cada vez mais e promova, para mim, que eu acho que é muito fundamental, a questão do aculturamento. Eu acho que esse painel foi extremamente relevante, porque a gente, em conversa com o pessoal da NPD, né, lá com o presidente, o Artunho, eu sempre falei para ele, falei assim, ó, o maior desafio que eu acho que a NPD vai ter é a questão do aculturamento, porque esse tema na Europa ele já é discutido há mais de 40 anos, mas quando a gente traz importa esse tema para o Brasil e faz com que ele pegue, né? A gente tem essa cultura de ver se a lei pega, essa coisa horrível, mas em praticamente um ano, e a gente vê hoje, né, que, infelizmente, a questão do aculturamento e na implementação, né, a gente ainda carece muito dessa atenção. Mas eu quero parabenizar, né, por essa iniciativa fundamental da gente poder debater aqui com esses colegas aqui extremamente relevantes, né, ícones aqui no tema. Obrigado, Fernando. Muito obrigado, André. Agora vou passar a palavra para o advogado, ex-diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia. Fernando, muito obrigado por estar aqui. A palavra é sua para suas considerações iniciais. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Muito obrigado. É bom revê-lo depois de tanto tempo. Agradeço bastante aí ao Poder 360, ao PicPay, por ter convidado também a participar aqui nesse debate. Esse debate realmente é de fundamental importância, seja para as empresas públicas, privadas do país e para o próprio cidadão que vem sofrendo bastante e que a gente vê e percebe que essa questão da segurança e a cultura, isso é mais importante, essa cultura de proteção de dados é uma cultura que eu acho que a cada dia terá que ter uma maior relevância para toda a sociedade. A gente vê grandes pensadores como Warren Buffett falando que essa é a grande revolução do século XXI, que é a proteção dos dados, a proteção das pessoas, porque quando um dado vaza, e a gente que participou mais aí de quase 27 anos de trabalho na Polícia Federal, e a Polícia Federal ela é já uma cultura própria de proteção de dados, porque o cerne, o core da instituição é a proteção da investigação policial, então a gente trabalha para a proteção de uma investigação que ela deve atingir ali um objetivo final, que é combate aos crimes. E a gente vê a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de crime cibernético, e há muitos anos que a gente acompanha esse tipo de crime, seja os primeiros casos de pedofilia, os primeiros casos de, vamos dizer assim, estelionato bancário, e a gente vê mulheres que são perseguidas, afetadas em perseguições por cyberataques, onde roubam, inclusive, dados delas. A gente vê o caso da Carolina Dickmann, em 2012, que depois criou a primeira lei de proteção às mulheres, a proteção à intimidade. E quando vaza esse tipo de informação, e a gente tem caso agora, 2, 3 semanas atrás, na Bahia, de várias mulheres que tiveram seus dados pessoais roubados e depois é feito um ataque e tentar extorquir dinheiro dessas mulheres para que não seja vazado esses dados. Então, assim, e o mundo virtual, que é uma coisa que a cada momento muda. A gente tem hoje o metaverso, a gente tem a Deep Web, a Dark Web, e assim, eu que particularmente, depois de janeiro, agora que aposentei,
é uma questão muito mais até, digo que até social. Juntamos com alguns peritos da Polícia Federal que aposentaram, trabalharam nessa questão do cybercrime há muitos anos, e até umas empresas privadas que nos procuraram. A gente montou um escritório de cibersegurança justamente para tentar ajudar a desenvolver práticas, softwares que hoje já são, vamos dizer assim, bem estruturados. Eu acredito que o elo fraco de toda essa cadeia é ainda o ser humano, e aí vem a ganância, vem uma série de questões que podem e influenciam bastante na segurança desses dados e a segurança da própria rede. A gente vê que esse tema é bastante vasto, e aí a gente agradece bastante, Fernando, pela oportunidade de vir aqui trocar alguns pensamentos, trocar algumas ideias e, quem sabe, aí tentar ajudar toda a sociedade nessa questão. Muito obrigado, doutor Fernando Segovia. Vou passar a palavra agora para o presidente da Zeta, Bruno Magrani. Bruno, por favor, 5 minutos para a sua apresentação inicial. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite. Obrigado ao Poder 360, ao PicPay, pela organização do evento. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O tema da cultura de proteção de dados, segurança de dados, é um tema super interessante. Eu acho que, para começar a falar disso de maneira geral, eu queria só pontuar uma distinção que eu acho que é importante, né? Acho que quando a gente trata de proteção de dados, a gente está falando da proteção dos dados pessoais das pessoas, né? Quase uma redundância, né? Dados pessoais das pessoas, mas é realmente o dado relativo àquela pessoa, né? A ideia de você falar de dados pessoais num evento do mundo, sobre o mundo digital, né? Segurança, proteção de dados no mundo digital, tem tudo a ver, porque cada vez mais os dados pessoais eles são a representação, a nossa representação no mundo digital, né? E daí houve essa necessidade da gente proteger, da gente regulamentar, né? Que veio com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando a gente fala de proteção de dados, é uma abreviação para falar de proteção de dados pessoais. Quais são os direitos e deveres dos indivíduos e de quem processa os dados, né, relacionado ao tratamento também dos dados, quando ocorre esse compartilhamento de dados pessoais. Isso não se confunde também com o tema da segurança digital. A segurança digital tem a ver com a proteção dos dados contra terceiros, né? É claro que, quando a gente fala da Lei de Proteção de Dados e dos direitos envolvidos na proteção de dados, também existe lá o direito à segurança dos seus dados, né? Mas, quando no debate técnico-acadêmico, a gente não costuma confundir essas duas coisas. Mas esses dois temas estão muito relacionados, são muito relevantes para o momento atual que a gente vive, especialmente no setor financeiro, né? Para dizer, talvez aqui para pontuar uma das razões pelas quais isso é tão relevante, né? Pegando a fala, inclusive, do presidente Roberto Campos agora, né? Toda a ideia do Open Finance ela só foi possível a partir da mudança da premissa de que o dado pertence à pessoa. Se o dado financeiro, dado transacional, ele é meu, isso quer dizer que eu posso carregar esse dado para qualquer lugar. Então, quer dizer que esse meu dado ele não vai ficar refém na instituição financeira A, B ou C. O Fernando deve lembrar, 20 anos atrás, né, era muito relevante se você estava numa instituição financeira há muito tempo, porque isso queria dizer que aquela instituição conhecia muito bem você, né, e por conhecer muito bem você, ela podia te dar um limite de crédito maior, ela podia te oferecer alguns produtos que outras instituições não ofereceriam, né? Então, a ideia é que, hoje em dia, houve essa mudança de paradigma em que o dado é considerado da pessoa, a pessoa pode levar esse dado para qualquer instituição financeira e, a partir daí, a gente pôde criar essa ideia, né, do Open Finance, né, desse compartilhamento de dados, dessa troca de dados, que, como o próprio presidente Roberto mencionou, vai ter efeitos muito importantes para a competitividade, para a inclusão financeira, né? E aí, talvez um segundo aspecto, segundo exemplo, né, para comentar aqui sobre a importância do segundo tema, né, da segurança de dados, né, não tanto da proteção de dados, eu acho que tem a ver com a cultura de segurança nos bancos digitais, né? Então, já foi mencionado aqui, né, que essa cultura
né, de segurança, ela é um desafio, né? O Roberto ele tinha falado dos 3, digamos, componentes ou interfaces, né, da segurança, né, o software, hardware e as pessoas, ou a cultura, né? E a gente vê que esse componente é realmente fundamental. Num levantamento que nós fizemos na Zeta recentemente, com alguns associados, nós percebemos que quase 90% das razões pelas quais ocorre, por exemplo, uma fraude, né, uma violação de segurança, elas estão relacionadas a problemas de engenharia social, em que não houve uma falha no sistema da instituição, né? O que houve, efetivamente, foi uma tentativa de golpe, de enganar aquelas pessoas, né? Então, a gente vê como a cultura é fundamental. Quando a gente olha a cultura dos bancos digitais, né, então não só o componente do cliente, que é super relevante, mas do lado de dentro, a gente vê que elas estão muito bem preparadas para lidar com esse tema, né, porque ao já nascer digital, né, ou ter a maior parte da sua operação de maneira digital, ela tem essa necessidade super premente, desde o início, de se preocupar com a segurança. A segurança não é como diz em inglês, um afterthought, né? Ela é efetivamente uma preocupação crítica fundamental. Muito obrigado, Bruno. Vou passar a palavra agora para o Raul Moreira, que é conselheiro do PicPay e do Banco Original também. Raul, por favor, a palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer aí o convite do Poder 360. É uma honra estar aqui com vocês. Cumprimentar o André, o Fernando Segovia e o Bruno aqui, companheiro aí de algumas associações e debates no mercado, né? E eu gostaria muito de nos provocarmos aqui no que tange a uma reflexão sobre o quanto que o futuro desse processo de digitalização do sistema financeiro depende efetivamente da criação de uma nova cultura de segurança e educação financeira dos consumidores brasileiros. Nós precisamos debater isso com cada vez mais profundidade, né? Hoje, eu particularmente estou há 36 anos vinculado ao sistema financeiro e nunca vi ondas de mudanças e transformações tão rápidas e tão profundas quanto que está acontecendo nesses últimos 2, 3 anos, né? E essas transformações, elas, na verdade, decorrem principalmente de 3, na minha opinião, de 3 importantes fatores, né? Um deles é uma profunda regulação, uma preparação muito estruturada por parte dos reguladores, que o próprio presidente Roberto Campos explanou aqui. Uma segunda vertente é a questão do novo consumidor. Cada vez mais o consumidor brasileiro ele é o usuário mais intenso de soluções digitais, vem acreditando cada vez nas novas instituições que vêm surgindo no mercado e vem migrando efetivamente de um mundo transacional tradicional para o mundo digital, numa intensidade jamais vista nesse país e também é um efeito até em certos aspectos mundiais, né? E o terceiro elemento importante dessa agenda e dessa transformação é a evolução da tecnologia. O que nós estamos vivendo hoje, em termos da tecnologia digital, que viabilizou efetivamente a entrada dos bancos digitais, viabilizou a entrada das carteiras digitais e as novas instituições de pagamento e acesso ao crédito, enfim, criou uma nova dinâmica competitiva no sistema financeiro, é a ponta do iceberg de um processo muito mais amplo. Então, nós temos tecnologias que estão chegando, que é o 5G, que vai ser uma tecnologia transformacional também. Nós temos toda a questão do uso mais intenso da inteligência artificial, cada vez mais permeando o nosso dia a dia no processo de relacionamento com as instituições financeiras, e temos também, mais recentemente, a intensidade no que tange aos estudos e projetos relacionados à blockchain, DLTs, como foi muito colocado aqui pelo Roberto Campos, no sentido de migrando para uma economia mais tokenizada. Aí a reflexão que eu faço é o seguinte: se nós temos regulação, se nós temos um consumidor propenso a utilizar cada vez mais os nossos serviços, isso não é uma barreira, serviços digitais. E se nós temos tecnologia, o que falta efetivamente para nós ampliarmos o processo de segurança da nossa sociedade, segurança essa digital, e caminharmos de uma forma mais estruturada para um ambiente de inclusão financeira e inclusão e educação financeira?
inclusão financeira que caminha também junto com a inclusão digital. E, na minha opinião, é o processo de educação. Educação não é uma questão simples, não é algo trivial, é algo que dá muito trabalho. Existem diversas iniciativas no Brasil que são muito importantes, que estão sendo desenvolvidas pela FEBRABAN, pela BBC, pela Ambima, pelo Banco Central tem uma iniciativa bastante interessante, pela ABEX. Então, várias associações do mercado, só para citar algumas, vêm desenvolvendo programas de educação financeira e de proteção do usuário, né? Mas isso é muito pouco. A gente não consegue chegar na população geral. A gente não consegue atingir a população economicamente ativa do Brasil de forma tão intensa, profunda e de forma tão sistêmica e regular como nós deveríamos estar fazendo, né? E sobre a questão dos elos mais fracos, eu concordo com o que foi debatido aqui, e até um pouco o Roberto Campos falou, mas tanto o Segovia quanto o Bruno também citou, é a questão de que nós temos dois elos frágeis nesse processo. Um é exatamente o processo de abertura de contas, ou laranjas, ou contas que são alugadas, que eu concordo que as instituições financeiras estão, inclusive, focando nisso e estão agregando cada vez mais inteligência. Mas o elo mais fraco dessa cadeia é o consumidor final. Porque, apesar de toda a evolução da tecnologia, de todo o processo de digitalização da nossa sociedade, o ataque mais comum é esse que o Bruno falou. É a engenharia, a velha e boa engenharia social, boa no sentido de que é mais fácil de ser aplicada. Por quê? Porque o consumidor não tem o conhecimento necessário para operar os seus dispositivos de acesso às suas contas, não tem conhecimento até para se relacionar com outras pessoas no ambiente digital. Então, o que eu queria provocar, para finalizar, é que o grande desafio que nós estamos enfrentando não é regulação, não é tecnologia, não é comportamento do consumidor, é educação. E é nisso que nós vamos ter que investir para dar o salto necessário que a sociedade brasileira precisa. Muito obrigado, Raul. Você sabe que, enquanto você estava falando, eu vou fugir um pouco do script antes de começar as perguntas, me lembrando, no final dos anos 80, início dos 90, na época da hiperinflação brasileira, os bancos começaram a oferecer para os seus clientes, e eu fui um deles, o gerente me deu um floppy disk de 3,5 polegadas, do Bradesco. Eu chegava, colocava no computador, era um ambiente DOS, né, para quem não sabe, aquela tela preta, e daí eu via meu saldo, etc., e eu imagino que não havia segurança nenhuma naquela época. Então, a gente evoluiu muito, não é? Agora, por outro lado, foi a circunstância que forçou o Brasil a ter tanta tecnologia bancária, financeira. Porque se teve um legado positivo, pelo menos um da hiperinflação, foi o brasileiro se habituar a digitar em caixas automáticos, a entrar no home banking, mas ainda temos um caminho longo. A educação financeira, a alfabetização digital ainda é vital. Mas eu vou entrar agora nas perguntas. Desculpem pela digressão aqui histórica. Eu vou começar a fazer o debate aqui e vou fazer perguntas para cada um de vocês, direcionadas individualmente. Daí eu pediria que vocês exercessem o poder de concisão, 3 minutos cada um, para ser bem produtivo. A gente vai ficar aqui por cerca de 45 minutos, não é? Então, eu vou fazer a primeira pergunta para o André Sucupira, que é a seguinte. Segundo o ranking do Banco Mundial de 2022, o Brasil é o segundo país do mundo com a maior maturidade em governo digital, considerando-se 198 países. Em 2021, portanto, no ano passado, o Brasil figurava no 7º lugar. Como o SERPRO tem contribuído na esfera pública, André, principalmente com relação à cibersegurança, e o que pode ser espelhado dessa experiência do SERPRO para entidades privadas? Excelente pergunta, Fernando. Principalmente porque é um marco histórico, né? Hoje o Brasil é o segundo no mundo em relação ao governo digital. Até pouco tempo atrás ninguém imaginava isso, né? Mas assim, é importante que a gente traga algumas informações sobre o SERPRO, porque o SERPRO ele é um motor que faz todo o Estado brasileiro acontecer, mas ninguém vê, né? É o cara que carrega o piano, mas ninguém vê quem carrega, só vê quem toca. Mas é importante que a gente fale um pouquinho dele,
o SERPRO é o braço da transformação digital do Estado brasileiro. A gente atua junto com os nossos clientes, né, o poder público. O SERPRO é o Casemiro da cibersegurança, é isso? Justamente. A gente atua junto, Fernando, com os clientes para a gente viabilizar as políticas públicas, né? E quando a gente fala nessa questão da viabilização das políticas públicas, a gente, hoje, o SERPRO é responsável por mais de 90% dos sistemas estruturantes do Brasil. Então, você imagina tudo que é porto, aduaneira, tudo que envolve tributo e muitas outras coisas passam pelo SERPRO. Então, e aí, qual foi o grande desafio quando a gente começou esse trabalho há 4 anos atrás? Tirar do papel, literalmente, o serviço público. Porque até então a gente tinha aquela questão muito de balcão, né? Ali tudo precisava ir lá, pegar um carimbo e na outra repartição. E a gente trouxe essa renovação para os clientes, principalmente de renovação do mindset, que a gente precisaria avançar para a questão digital. E aí, uma questão que é muito importante, que a gente foca bastante, que é o cidadão. O nosso foco sempre foi o cidadão brasileiro. Então, a gente sempre atuou, e hoje a gente conseguiu, para que o cidadão tenha, de uma forma prática e facilitada, ágil, uma interação com o poder público que nunca antes foi vista. E o exemplo maior que a gente pode citar é o GovBR. A maior plataforma do governo, hoje nós ultrapassamos mais de 140 milhões de usuários. Isso representa 65% da população brasileira que, num aparelho celular, ela pode acessar mais de 4.000 serviços públicos no celular. Então, ela pode fazer desde uma matrícula numa escola pública até o imposto de renda. Esse ano foi uma coisa muito interessante, porque todo mundo lá no SERPRO falando assim, Scupira, como é que você fez teu imposto de renda? Eu falei, não, eu vou lá no computador. Não. Faz no celular, cara. Baixa. E eu falei, pô, eu vou fazer isso, né? Aí baixei o aplicativo lá da Receita Novo. Cara, em 1 minuto, praticamente, você faz. E aí, a gente traz para a questão da cibersegurança. Para a gente viabilizar isso, Fernando, como é que a gente fez? Governança de proteção de dados e governança de segurança da informação na veia. O SERPRO, nos últimos 4 anos, a gente investiu mais de 60 milhões em segurança da informação. Nós apoiamos praticamente toda a esplanada dos ministérios, quando a gente teve alguns incidentes que tiveram, né, ano passado, ano retrasado, esse ano, a gente apoiou ali, né, todos esses clientes. Então, eu acredito que, sem essa questão da governança, você ter uma governança, porque não basta só você ter uma boa implementação, você ter um bom sistema de segurança, você precisa ter uma governança que é muito maior. É muito maior do que você ter um sistema de segurança. Você ter ali uma resposta a incidente é muito mais. Então, o que eu acho que isso pode ser deixado, Fernando, principalmente para a iniciativa privada, é justamente o investimento, não só em capacitação, como aqui foi falado, né? Não só em software, em hardware, mas em pessoas também. Eu acho que esse é o principal boas práticas que a gente pode deixar tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada. Muito obrigado, André Sucupira. Agora, doutor Fernando Segovia. Segundo o artigo do Boston Consulting Group, os gastos com segurança da informação e tecnologia de gerenciamento de riscos devem chegar a 168 bilhões de dólares até o final deste ano. Como está a questão? Como essa questão está sendo tratada, na sua opinião, doutor Fernando Segovia, pelas organizações brasileiras e como elas podem se preparar para garantir esse ambiente de segurança? Por favor,
Sei que é complexo, mas 3 minutos. Tá ótimo, obrigado, Fernando. Vou tentar ser bastante conciso, até porque o tema realmente ele é muito abrangente. A gente vê que esse gasto, 168 bilhões de dólares, pode parecer um número grande, mas pode ser até um número inexpressivo, diante das ameaças que o mundo está enfrentando hoje. Você vê empresas aéreas do Oriente, da Ásia, que estão sofrendo ataques de hackers continuamente, governos sofrendo ataques, eleições sofrendo ataques. Então, o custo operacional disso pode ser até ínfimo, perto de ataques até à própria democracia, dependendo do tipo de ataque que é feito cibernético. A questão da proteção, Fernando, eu acho que a gente compartilha aqui, pelo que eu ouvi até o próprio presidente do Banco Central, nesses 3 elos, e, vamos dizer assim, são elos bastante fortes, cada um desses elos. O primeiro elo, software, hardware, eu acredito que esses são 100% confiáveis. Hoje as empresas apresentam produtos realmente, hoje, praticamente inexpugnáveis. Não que nada possa ser feito, hoje a gente não está dizendo, e a gente não está combatendo crimes ou criminosos, né, hackers, que são jovens adolescentes. Não, a maioria dessas pessoas tem pós-doutorado, pós-doc, são pessoas de alto nível social, são verdadeiras organizações criminosas que são constituídas em vários países, alguns deles que fora do Ocidente, fora do alcance de muitas democracias. Então, são pessoas e organizações muito bem estruturadas, com muito dinheiro, e que fazem ataques utilizando, inclusive, softwares comprados legitimamente e utilizados de uma maneira hoje em prol do crime. Se discute isso dentro da Deep, da Dark Web, isso a gente consegue ver que tudo isso pode ser vazado e as maneiras, né, que elas são tratadas, elas podem afetar a vida de milhões de pessoas em poucos momentos. Mas dentro desses elos, a gente pega o elo mais frágil, que é justamente o ser humano. E aí, através de engenharia social, alguns softwares de inteligência artificial, malwares, spywares, que as pessoas enviam, e hoje a gente vê isso até, vamos dizer assim, vários hackers utilizando esse tipo de engenharia social para buscar e roubar esses dados para depois poder utilizar isso contra a própria pessoa e contra as próprias organizações. Então, para poder proteger tanto as organizações quanto os governos públicos ou as instituições privadas, o mais importante seria uma política realmente forte de segurança de informação, acompanhado de um compliance digital, que você tem que fazer fortemente dentro da sua instituição, e treinamento, cultura, proteção realmente das pessoas, e aí a gente vê que essa proteção das pessoas vai em vários ângulos e vários aspectos, porque o que os hackers buscam é tentar atingir esse elo, e atingindo esse elo, a gente vê até o mais simples e o mais fraco, que foi sempre até a corrupção. Porque não adianta você ter todo o sistema, ter toda a proteção, e aí você vê o estagiário chegar e enfiar um pendrive e você conseguir infectar toda uma rede, todo um sistema. Então, isso tudo são vários, vamos dizer assim, políticas de segurança e de informação que vão trazer, eu acho que, maior garantia para todos esses sistemas e todos esses softwares e hardwares que são 100% confiáveis. Muito obrigado, doutor Fernando Segovia. Agora eu vou perguntar para o Bruno Magrani, da Zeta. A cibersegurança, Bruno, e a proteção dos dados são hoje uma prioridade em todos os setores, e por isso eu te pergunto, como promover a segurança das informações sem criar obstáculos para o desenvolvimento dos negócios? Bruno. Essa é uma ótima pergunta, Fernando. Eu não acho que promoção da segurança de dados, né, e segurança da informação seja contraditório com o avanço dos negócios. Acho muito, assim, quando a gente olha hoje em dia o quanto que as pessoas, obviamente, prezam, né, pela sua segurança, a gente vê que a segurança digital, para além de crítica, né, para a operação de qualquer negócio, ela é também um diferencial competitivo. Se você é cliente de uma empresa que você não acha que ela vai tratar seus dados com segurança, você não vai continuar como cliente daquela empresa, né? Então, como diferencial competitivo,
a gente tem visto um investimento cada vez maior, né, das empresas, né, especificamente dos bancos digitais, né, das fintechs, no tema de segurança digital. Então, e aí, por conta desses investimentos, a gente tem visto coisas muito interessantes acontecer, né, muitas inovações que têm sido fundamentais para o setor, né. Então, uma dessas inovações que eu acho que é importante destacar é o uso de reconhecimento facial, né, e também de inteligência artificial para comprovar a veracidade das transações. Então, falando primeiro do primeiro exemplo, né, do reconhecimento facial, que toca também no tema aqui da proteção de dados, né, porque, no fim do dia, o seu rosto ele é um dado biométrico, ele é um dado pessoal, né. Mas, então, a gente vê diversas instituições financeiras utilizando essa tecnologia, né, de biometria. A gente, quando fala de biometria, muitas vezes lembra da digital, né, mas biometria vai além da digital, né. A biometria também tem a ver com reconhecimento facial, e aí a gente vê usos muito interessantes, né, que você consegue identificar se a pessoa é quem ela diz ser, né, em diferentes situações, se você está olhando para uma foto tirada na hora, ou se você está olhando para a foto de um documento, né, extraído de um documento. Você tem como fazer algo que a gente chama de prova de vida, né? Será que aquela pessoa ela está ali naquele momento, né? É ao vivo que está acontecendo aquela foto, né? Tanto que, na verdade, eu mencionei foto, né? Mas muitas instituições nem utilizam as fotos, né? Eles fazem a gravação de um pequeno vídeo e aí pede para você se mexer, se virar para o lado, às vezes você sorrir, se piscar, né? Porque aí com isso você consegue fazer a comprovação necessária. E um outro elemento, que talvez a gente possa aprofundar depois, né? Mas só para pontuar aqui, é o do uso de inteligência artificial. Então, a gente tem visto cada vez mais os bancos digitais investindo, né, no uso de dados para a criação de modelos preditivos para tentar identificar se uma transação ela é verídica, né, se ela é realmente válida, né, ou não. Então, a gente pode explorar isso um pouquinho depois, se quiser. Legal. Bruno, muito obrigado. Agora uma pergunta para o Raul. Raul, segundo o Banco Central, a tokenização do sistema financeiro é a principal tendência. A gente ouviu hoje o Roberto Campos Neto falando. Nesse cenário, em que praticamente tudo pode se transformar num ativo digital, o tema segurança ganha mais relevância, obviamente. O Brasil já iniciou, na sua opinião, uma jornada realmente nessa direção? Obrigado, Fernando. Bom, a questão do rumo que nós estamos tomando aqui para uma economia mais tokenizável, né, ou tokenizada, né, é algo tão profundo que talvez a gente não consiga dizer aonde que isso vai mexer nas estruturas e nas dinâmicas do sistema financeiro como um todo e no provimento de serviços para o consumidor final, né. Acredito que todas as transformações que nós estamos vivendo é só a ponta de um iceberg, de uma nova onda transformacional e evolutiva muito mais intensa do que nós estamos vivendo hoje, né? E que foi muito acelerada inclusive após a pandemia, né? E um dos alicerces desse processo será efetivamente o caminho inevitável de uma economia mais tokenizada, né? Quando você pensa numa economia mais tokenizada, na minha opinião, e por isso que eu falo que a gente não consegue ainda alcançar onde que isso vai chegar em termos de efeito prático para o consumidor, eu vejo que isso aí pode destravar trilhões de reais de ativos que hoje estão empossados, ativos que estão hoje travados na economia, trazendo, inclusive, essa nova dinâmica competitiva e de serviços e modelos e formas de prestação de serviços para o consumidor final. Aí vamos para a questão da pergunta. Estamos preparados para isso aí? Em parte, sim, no que tange aos elementos relacionados ao uso de tecnologia. Os bancos brasileiros, já falamos aqui, não precisamos se estender muito o quanto os bancos brasileiros são preparados em termos de tecnologia, em termos de investimento. Sim, em termos de criação de um ambiente regulatório e de fiscalização, que é muito robusto no Brasil, né? Mas a pergunta que nos resta e a reflexão que nós temos que fazer é: será que o consumidor estaria preparado para isso? Né? E nesse aspecto do consumidor estar preparado, que eu volto a bater na tecla sobre a questão da educação. A educação leva tempo, é necessário investimentos.
as centenas de milhões de reais que nós investimos, nosso sistema financeiro como um todo, investimos em termos de marketing, de uma forma geral, de produtos e serviços, eu acho que parte disso nós vamos ter que tomar consciência de que nós vamos ter que nos engajar, e parte disso nós vamos ter que investir na formação de um novo consumidor que vai consumir esse tipo de produtos, porque com a questão da instantaneidade, de uma forma geral, do sistema financeiro, é lógico que o crime organizado vai atacar o elo mais frágil, né? Então, não adianta os bancos, as instituições financeiras de pagamento, as carteiras digitais, fecharem todos os aspectos, usando tecnologias muito robustas, como biometria, uso mais intensivo de inteligência artificial, se a ponta do consumidor realmente não for preparada para isso. Então, a resposta é, parcialmente estamos nos preparando. Não vejo um movimento da sociedade como um todo, do sistema financeiro tão intenso quanto deveria ser no que tange a questão da educação financeira do consumidor. Muito obrigado, Raul. Agora vou fazer uma pergunta aqui para o André Sucupira. André, como acelerar o aculturamento interno, tanto em empresas quanto em instituições públicas, para cumprir as determinações legislativas de segurança cibernética? Como não apenas disseminar, mas também manter essa cultura entre as equipes? Fernando, é engraçado, essa pergunta foi aqui, quando a gente assumiu lá, a gente ficou se debatendo, porque você implementar, você fomentar o aculturamento já é um desafio muito grande, né? Agora, como você faz para aquilo ali fazer parte do seu dia a dia? E aí a gente, dentro daquele processo que a gente tem ali, né, pessoas, processo e tecnologia, a gente começou a pensar que não vale... Só capacitar não era importante. A gente falou o seguinte, a gente tem que fazer com que essas pessoas façam parte dessa engrenagem. Porque se não for assim, não vai. Não adianta você pagar curso para o cara, você dar uma gratificação para o cara, se o cara ele não faz parte daquela engrenagem. E aí, Fernando, só para você ter uma ideia, esse é o tema que o SERPRO adotou como um lema, que é o aculturamento, e nós somos provedores do aculturamento no poder público em proteção de dados, em segurança da informação. Tanto é assim que nós acabamos de ter, numa auditoria do TCU, o reconhecimento dentre 382 instituições públicas, o SERPRO ficou num seleto grupo de 11 instituições públicas, apenas 11 com nível aprimorado. Isso também se repetiu em segurança da informação, numa auditoria de 2021. Mas o que é interessante a gente trazer, né? Então, algumas iniciativas. Nós tivemos um prêmio de privacidade e proteção de dados, isso fomentando o aculturamento, trazendo, nós premiamos 3 categorias, poder público, setor, a iniciativa privada e aplicativo, premiamos com mais de 60 mil reais, promovemos interno uma gamificação chamada Copa do Mundo LGPD, onde nós tivemos isso voluntariamente, mais de 800 empregados participaram, e aí eles tinham que responder, eles tinham que internalizar aquele quiz ou aquela tarefa que era estimulada a fazer, então eles ganhavam prêmio, ganhavam bonificação, podiam trocar por viagens para hubs de inovação, eventos e tudo mais. Dia 7, nós promovemos o lançamento de um livro de governança de privacidade e proteção de dados, no qual nós tivemos a participação de membros da equipe que escreveram sobre segurança da informação. E esse livro, é importante que se diga, que ele é um livro prático, ele não é um livro teórico. A gente traz essa visão prática do que a gente fez, do que a gente implementou. Então, Fernando, objetivamente respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente precisa trazer as pessoas para dentro do processo, fazer com que elas façam parte daquele processo, do que elas entendam, compreendam e atuem naquele sentido. Muito obrigado, André. Vou perguntar agora para o Bruno.
Bruno, na sua visão, como as instituições públicas e privadas poderiam fomentar uma reflexão a partir de interseções entre proteção de dados, regulação financeira e políticas públicas? Bem, Fernando, eu estava, acho que, mencionando sobre inteligência artificial, né, no fim da minha última resposta. Eu acho que, nesse ponto, é interessante ver que, quer dizer, para você ter a evolução contínua do uso de inteligência artificial nesses modelos preditivos, né, que fomentam a segurança digital, as empresas precisam ter acesso a cada vez mais dados, né? É claro que esse acesso aos dados precisa ser feito com consentimento das pessoas, né? Mas, para além disso, eu acho que tem uma oportunidade única de parceria e de trabalho conjunto entre o setor privado e o setor público no compartilhamento desses dados para fins de aumento da segurança, né? Para aumento também e desenvolvimento dessas tecnologias que vão permitir o aumento da segurança, né? Então, mais uma vez, o uso de inteligência artificial tem sido muito disseminado no setor financeiro, né? A gente vê que, muitas vezes, no passado, a gente via algumas regras, né, para tentar prever se uma transação poderia ser fraudulenta ou não, né, que eram regras muito simples, né? Por exemplo, a transação ela é acima de R$5.000 e ela aconteceu no meio da madrugada, né? Às vezes você pode querer fazer suas transações só no meio da madrugada, né? Então é mais preciso você tentar entender o comportamento da pessoa, né, de maneira mais ampla, do que você criar regras que podem ser facilmente se tornar facilmente, enfim, que não vão funcionar, né, dependendo do perfil de diferentes pessoas. Então, eu acho que o fomento do compartilhamento de dados entre o setor público e o setor privado é fundamental, porque a gente precisa avançar no desenvolvimento da inteligência artificial para a segurança de dados. Nessa linha também, né, falando um pouco de regulação, eu acho que é importante destacar que, recentemente, uma comissão de juristas no Senado apresentou seu parecer sobre regulação da inteligência artificial no Brasil, né? Eu acho que tem diferentes pontos ali relevantes do trabalho que foi feito, né? Mas eu acho que essa discussão precisa ser feita também com muito cuidado para que a gente não acabe inutilizando, né, e impedindo o avanço da inteligência artificial no Brasil, tendo em vista os benefícios que essa tecnologia tem, enfim, para além das questões de segurança, né, que segurança é o que a gente está falando hoje aqui nesse evento, né, mas para os diversos outros usos, né, que a inteligência artificial pode ter para a sociedade brasileira. E aí a gente vê, assim, com esse uso disseminado, né, de inteligência artificial já no setor financeiro e com as regras que existem no âmbito financeiro, essa regulação a gente tem que ter um cuidado adicional para não causar uma antinomia, ou seja, em que você tem uma obrigação que aponta numa direção, né, de acordo com a legislação, e a regulação específica do Banco Central aponta para o outro lado. Muito obrigado, Bruno. Agora, fazer uma pergunta para o Raul Moreira. Com o PIX, o Brasil acelerou a transformação digital dos meios de pagamento. É uma realidade. Ao mesmo tempo, também trouxe desafios importantes de segurança. Na sua opinião, como lidar com os avanços inevitáveis do PIX? Como tratar isso? Perfeito, Fernando. Bom, de uma forma geral, o que eu vejo hoje é que a população percebe o PIX como um produto. Só que o PIX não é um produto, né? O que a gente vê hoje da transferência, a principal transação realmente hoje é a transferência entre pessoas, empresas e até governos que estão começando, né? É apenas também um elemento de um ecossistema interoperável e programável, né? É um trilho de pagamentos muito bem estruturado, que ainda está sendo utilizado, na minha opinião, de forma muito superficial ao seu potencial que ele pode ser utilizado. Tanto que, na verdade, foi um ecossistema montado pelos bancos, sob a liderança do Banco Central, teve muito investimento. Eu acho que o Brasil realmente fez algo inédito no mundo, né?
dado toda essa mobilização de todas essas instituições participantes, né? E ele é elemento-chave nessa agenda, nessa nova agenda do Banco Central. Vejam que o Roberto Campos deixou muito claro, ela é formada por um tripé, que, na verdade, tem essa parte de pagamentos instantâneos. Eu costumo falar mais infraestrutura de pagamentos instantâneos do que o PIX, para não haver essa confusão do como o consumidor ainda vê esse serviço, né? Com a questão da CBDC e com a questão do Open Finance, eles formam o tripé do processo transformacional e do futuro do sistema financeiro no Brasil, né? E, nesse aspecto, eu diria que as instituições financeiras têm total condições de trabalhar fortemente com o conceito da instantaneidade, usando essas tecnologias, a inteligência artificial, biometria e uma série de outros aspectos relevantes, principalmente para cuidar da análise comportamental dos consumidores, para entender as características daqueles consumidores e cada vez mais desenvolver produtos e serviços em cima desse trilho, dessa infraestrutura de pagamentos, né? Volto a falar, o desafio, logicamente, quando vem esse conceito da instantaneidade, que nós não tínhamos a instantaneidade interoperável no Brasil. Isso não existia, apesar de nós, até um pouco antes da implantação do PIX, nós éramos um dos sistemas mais evoluídos do mundo. Acho que nós demos um salto com o advento da instantaneidade chegando na ponta, a instantaneidade interoperável, né? E, nesse aspecto, lidar com esse elemento é um aprendizado que nós estamos fazendo agora. Mas volto a bater na tecla, que se o consumidor não estiver preparado para tal evento, não estiver preparado e educado sobre qual é os critérios que ele tem que adotar e como ele deve se proteger a respeito desse aspecto de uso dessa infraestrutura, tudo que é tecnologia, tudo que é procedimento, tudo que é fiscalização e regulação que a gente implantar de um lado, vai continuar com esse ponto frágil que é a ponta do consumidor. Muito obrigado, Raul. Agora vou perguntar para o Dr. Fernando Segovia. A população está mais exposta aos ataques de dados com a disseminação dos serviços digitais. Como o cidadão, na sua opinião, Dr. Fernando Segovia, deveria se comportar para proteger seus próprios dados e o que a pessoa comum, o consumidor, deve observar nos sistemas financeiros? Essa é uma pergunta muito boa, mas é que o cidadão comum é esse que a gente precisa ajudar, é o elo mais simples e mais fraco dessa corrente toda de ataques cibernéticos. A palavra fundamental que eu digo para todas as pessoas é duvidar. Se você está recebendo qualquer tipo de mensagem, qualquer tipo de link, um e-mail, duvide da fonte, se você não conhece. Não clique jamais em qualquer tipo de link que você receba. Ligações recebidas no seu próprio celular de supostos serviços de segurança bancário, do qual você não ligou e você só recebeu a ligação. Duvide, desligue o telefone, ligue para o seu banco, ligue para a sua instituição financeira, não aceite links recebíveis. Então, fuja e duvide sempre. A palavra-chave é duvidar. Porque os hackers, eles utilizam, lógico, tem vários bancos de dados hoje que a gente sabe que são vazados e são vendidos hoje na Deep Web, na Dark Web. E os hackers, quando compram, ou as pessoas mal intencionadas, ao comprarem esse tipo de informação, algumas vezes vêm até a tentar, vamos dizer assim, confirmar até essas informações. Eu vejo um exemplo agora que aconteceu recente, no processo eleitoral e que saiu agora, até do ar, tem 2 dias só que conseguiram tirar do ar, tinha um hacker fazendo uma confirmação de dados que era de CPF. Olha só, foi falado no CPF, que era um dado até certo ponto simples, mas que hackers queriam confirmar esse tipo de informação com os dados pessoais. O que eles criaram? Criaram um link que chamava Veja o seu voto. Supostamente, teriam invadido os bancos de dados do TSE e, com isso, estariam expondo os votos. E você entrava no site, clicava ali, digitava seu nome, a única coisa que eles pediam é que você colocasse o seu CPF. Automaticamente, ele te dava ali em quem você votava. Mas, na realidade, o hacker ele só queria confirmar
aquela informação que você era uma pessoa viva, estava ativa e seu CPF era aquele ali que estava ativo. Aí você, por engenharia social, linkando provavelmente até o Facebook, Instagram, você sabe em quem cada um votou, até pelas amizades, a maioria você, vamos dizer assim, chutava, entre aspas, para confirmar esse tipo de informação. E assim os hackers atuam em várias engenharias e técnicas para tentar obter maiores informações de você, cidadão. Então, duvide sempre. Não acredite. Desliga o telefone, liga para o seu banco. Eu mesmo, há muito tempo atrás, sofri um telefonema dizendo que tinham sequestrado minhas 2 filhas. Aí eu falei assim, nossa, mas elas estão aqui do meu lado, uma tem 6, a outra 7. Aí eu brinquei com o cara e falei, por favor, continua no telefone que eu vou descobrir quem é que você é, qual o presídio que você está, e a gente manda alguém aí te prender de novo. Porque os caras têm uma geniosidade para o mal muito grande, Fernando. Então, cidadão, duvide, não clique em nada, pelo amor de Deus. Muito obrigado, doutor Fernando Segovia. Raul, há um investimento contínuo das instituições financeiras para promover uma cultura de segurança de dados já acontecendo isso, esse investimento? Olha, eu até no início citei algumas iniciativas no que tange à educação financeira. A educação financeira ela tem várias facetas, várias dimensões, né? O que hoje a gente precisa trabalhar muito forte e ter uma atenção especial é a dimensão da segurança, né? Dos procedimentos, como o Segovia falou, muito simples, que precisam ser comunicados de forma massificada, de forma contínua, de forma em que a gente consiga efetivamente atingir a população de uma forma geral. Existem ações em relação a isso aí? Existem, mas volto a falar, a maioria delas são feitas por associações, são feitas por organizações que visam efetivamente comunicar de forma estruturada com o consumidor, mas não atinge aquele consumidor final, aquele elo da cadeia, aquele target da engenharia social que a gente vem falando aqui muito do crime organizado. Então, como fazer isso aí? É um movimento da sociedade brasileira, é um engajamento de forma intensa, na verdade, que vai envolver regulador, vai envolver as instituições financeiras, vai envolver as associações e vai envolver, sim, muito investimento, a necessidade de muito investimento em comunicação, a necessidade de muito investimento em produção de conteúdo, a necessidade de muito investimento no processo de que eu falo assim, criar um novo conceito de marketing, o marketing para o bem, o marketing para a educação, porque só assim é que nós vamos, na verdade, abrir as portas para essa transformação digital que a gente está tendo na economia e na sociedade como um todo, né? Se nós queremos concluir esse processo de inclusão financeira e digital da população, sem educação, nós não vamos conseguir sair do outro lado. E se o novo valor monetário do mercado, o novo valor monetário da nossa sociedade está, na verdade, contido nos nossos dados, nós precisamos orientar que as pessoas, na verdade, protejam os seus dados, além de toda a engenharia e todo o processo, toda a tecnologia que as instituições estão adotando, mas que as pessoas procurem proteger os seus dados como se fosse o dinheiro que antigamente carregava na carteira. Porque dado é dinheiro, dado é valor, e isso precisa ser protegido, e nós precisamos, está na hora exata de nós trabalharmos esse elo mais frágil. É uma jornada longa, é uma jornada que envolve engajamento, investimento, e precisamos começar ela de forma mais intensa a partir de agora. Muito obrigado, Raul. Pergunta agora para o doutor André Sucupira. Os sistemas e a sociedade estão em processo de amadurecimento em relação à cibersegurança. A gente, aos poucos, vai andando. Como as empresas e o poder público podem se preparar para responder rapidamente a uma invasão de dados e mitigar esses danos, caso isso ocorra? Fernando, realmente, a gente observa que tanto o poder público quanto a iniciativa privada estão nesse processo de amadurecimento. É interessante, né? Saiu uma pesquisa aí de incidentes de segurança desse ano, e uma coisa que a gente ficou mais tranquilo no poder público é que
reduziu o número de incidentes de segurança da informação no poder público. Eu acho que isso é muito fruto desse amadurecimento. Mas, além do que a gente falou aqui, Fernando, eu acho que o aculturamento, né, o investimento na área de segurança, eu acho que você precisa ter, mais uma vez eu bato o pé, que é a questão de você ter uma robusta governança, tanto em proteção de dados quanto em segurança da informação. Primeiro porque tanto a gente tem pilares na LGPD, que são pilares que foram trazidos da segurança da informação, que é a segurança e a prevenção. E aí, quando a gente fala em segurança e prevenção, para mim, o ponto fundamental que a LGPD bate muito nisso, que é a questão de você ter uma gestão de risco eficiente, atuante, ativa, eficiente, e você ter uma resposta a incidente, não só você ter ela implementada, mas você precisa praticar. Para você ter uma ideia, lá no SERPRO, nós temos de 2 em 2 meses, nós temos uma simulação em algum sistema nosso, em algum produto nosso, com o comitê que é formado, né, que possui, formado por áreas multidisciplinares, jurídico, privacidade, segurança, marketing, controladoria, e aí por aí vai, que a gente faz aquele exercício de, olha, tivemos um incidente no produto tal, como vamos agir? E aí a gente starta todo aquele programa de incidente, identificando, né, ali qual é o tipo de dado, se é dado sensível ou não, se tem repercussão ou não, né, se atende aquela recomendação da NPD de comunicar. A gente tem, no setor bancário, a gente tem a obrigatoriedade também de comunicar o Bacen, tem uma outra legislação que é obrigatória comunicar a CVM. Então, quando a gente fala de uma forma muito teórica, né, eu gosto sempre de trazer uma visão prática, porque lá no SERPRO a gente vive isso. Então, a gente precisa exercitar, praticar, para que, quando a gente tenha isso, a exposição do risco, né, e aí depois a parte do recovery lá atrás, de você ter um backup, de você restabelecer os sistemas imediatamente, né, porque derrubou, você não pode ficar 2 dias para restabelecer um sistema. Você imagina o SERPRO, um sistema, sei lá, de imposto de renda, fica 3 dias, né? Ou um sistema aí de imposto e tudo mais. Então, a gente precisa ter essa resposta treinada, Fernando. Eu acho que a gente precisa, além de terem uma implementação, a gente precisa ter uma capacitação e que as pessoas façam parte daquilo. Muito obrigado, André. Agora a pergunta para o doutor Fernando Segovia. Apesar do trabalho de repressão aos crimes cibernéticos, uma vez que os dados são vazados, é muito complicado controlar as consequências, porque, em muitos casos, os dados ficam disponíveis para muita gente e podem ser replicados. Quais foram, na sua opinião, os avanços nos últimos anos para mitigar esse tipo de situação, doutor? Bem, Fernando, essa questão realmente ela é de uma complexidade, vamos dizer assim, bastante relevante. Porque uma vez que o vazamento é feito e os dados, vamos dizer assim, são hackeados, e o hacker tem disponível ali no seu equipamento ou numa nuvem, e ele começa a vender isso, esses dados perdem o controle quase que totalmente dentro de vários servidores em vários locais do planeta. Então, mesmo que, e hoje existe tecnologia para isso, você saiba e consiga, através de uma investigação cibernética, conseguir encontrar o dado, conseguir encontrar em determinado servidor, em determinado computador de algum hacker, de você conseguir lá destruir, apagar esse dado, infelizmente, você não vai ter a certeza que esse dado estava só naquele equipamento, estava só naquele servidor e estava ali, nunca mais, vamos dizer, vai retornar. Você vê inúmeros casos de várias pessoas, até celebridades, que tentam fazer isso, têm decisões judiciais, mas ficam inócuas, porque o alcance é muito pequeno nesse mundo. Se você imaginar que tem estudos que dizem em universidades americanas que, se você
pegar a web, essa normal de acesso comum de todos nós, Surface Web, o tamanho da Dark Web, da Deep Web, são 5.000 vezes maior do que esses front page nosso de web, de Google, de buscas e pesquisas. Aí você imagina o tamanho que é a Dark Web e como é que ela é gerenciada sem regra nenhuma. Então, fazer um trabalho desse, a gente tem gente especializada que consegue fazer essa investigação digital e buscar rastrear onde está esse dado. O problema é saber onde, até a próxima vez que a pessoa acessar o dado ou disponibilizar uma nova venda, para depois você começar um novo trabalho de garimpar e buscar esse dado. Então, assim, a proteção digital ela é fundamental para todas as empresas. Você vê casos, por exemplo, que a própria polícia da Bélgica, agora recentemente, teve dados seus vazados e que causaram um problema sério na imagem das empresas, na imagem do sistema bancário. As empresas trabalham e vamos dizer, têm tudo relacionado à imagem do seu comércio, do e-commerce, que a gente acredita que tem muita tecnologia, inclusive hoje, que até me surpreendeu recentemente, que a gente estava estudando, que seria praticamente uma inteligência artificial que faria a leitura das pessoas como se fosse um sistema imunológico, onde a pele é só a casca da gente, né? Mas o sistema imunológico, que foi comentado aqui agora, que é o estudo individual de cada um de nós como ser humano, da nossa utilização social da rede, isso tudo vai conseguir ajudar, inclusive, essas empresas, porque não só a questão de bloquear uma transação bancária de R$5.000 no meio da madrugada, mas tem a inteligência de que a pessoa usa, a velocidade do digitar, todos os tipos de uso do mouse, a angulação do telefone celular, toda essa inteligência artificial, eu acredito que ela vai proteger e tentar ajudar o cidadão comum, que é o elo mais fraco. Então, eu acho que existe tecnologia e as empresas vão ter que realmente investir para tentar até se autoajudar, porque senão não vai ter jeito, não. Muito obrigado, doutor Fernando Segovia. Em suma, proteja os seus dados, porque se eles forem vazados, é muito difícil fazer o gênio voltar para dentro da garrafa, não é isso? Estamos para a reta final aqui agora, a última pergunta para o Bruno Magrani, que é a seguinte: quais são as principais oportunidades, Bruno, e os desafios da indústria nessa agenda de segurança e de combate às fraudes nos próximos anos? Olha, Fernando, eu acho que a principal oportunidade, para começar, né, tem a ver com esse tema que foi discutido aqui da necessidade de uma educação maior das pessoas no tema de segurança de dados, né? Eu acho que, é claro que a indústria vai ter que pensar em maneiras criativas de tratar essa educação e esse aculturamento, né? Você simplesmente criar um pequeno vídeo ou botar uma cartilha não vai funcionar mais nos dias de hoje, né? Eu acho que a grande oportunidade está exatamente a gente usar a tecnologia, usar de gamificação, usar de pequenos nudges, usar de alertas, usar da riqueza de dados que nós temos hoje em dia para mostrar para as pessoas, né, quais são os comportamentos esperados delas no mundo digital. Recentemente saiu um ranking que era das senhas mais utilizadas, né, no Brasil e do mundo. Não sei se vocês viram esse ranking, né? E aí, para surpresa de exatamente 0 pessoas, né, a senha mais utilizada no Brasil é 12345. Né? Então, imagina, se você é um hacker tentando invadir a conta de alguém, a primeira senha que você vai tentar é 12345, que vai ter uma chance de sucesso gigantesca, né? Então, como é que a tecnologia pode ajudar nesse quesito, né? Se a pessoa tentar cadastrar uma senha 12345, você não deixar a pessoa cadastrar uma senha 12345, né? Você tentar estimular a pessoa a criar senhas um pouco mais complexas, né? Recentemente eu vi uma dica, eu esqueci de onde era, mas que hoje em dia eles estão estimulando que você faça senhas super longas. Então, ao invés de você tentar lembrar uma combinação de letra, número, não sei o que lá, a dica era, tenta fazer combinações de palavras aleatórias. Então, pense em 4 palavras. Evento, cachorro, proteção, segurança. E aí sua senha vai ser tudo isso ligado sem espaço de uma vez só. Então, você vai criar uma senha super complexa, de vários caracteres, né, super difícil de quebrar, de uma maneira simples, né, com termos que são relativamente fáceis
de você lembrar, né? Então, eu acho que tem muita oportunidade para a tecnologia ajudar nesse processo de aculturamento. Então, eu mencionei também aqui a questão dos nudges, né? Outro exemplo do que a gente pode ver é, se você sabe a localização da pessoa e você vê que a pessoa está fazendo uma transação de um local que não é um local usual, né, talvez você possa colocar uma camada adicional de confirmação, né, usando, por exemplo, reconhecimento facial, né? Se você, por qualquer razão, identificou que transações para determinada conta, depois elas são contestadas, você pode fazer uma pergunta para a pessoa, né? Falar assim, olha, você tem certeza que você quer transferir para essa conta? Às vezes você pode suspeitar que aquela é uma conta de um laranja, né? Enfim, então eu acho que tem uma série de oportunidades, né, para a gente usar a tecnologia de maneira criativa para promover essa educação, esse aculturamento, para a gente resolver o desafio da segurança digital.